clube é excluído do Super Mundial de Clubes da FIFA. Veja qual é esse time. Jogador da base do Fogão é vendido e Botafogo tem dinheiro entrando no cofre. Pablo processa o Botafogo, entra com uma ação pedindo 400 mil reais. A SAF Botafogo já deu certo ou ainda é cedo para falar? Isso e muito mais já, mas antes, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no Notícia do Fogão. Nós somos o canal que, se somar as horas de cada conteúdo postado no dia, é o canal que mais posta conteúdo sobre Botafogo no mundo. Então dá uma moral pra gente. Temos 4 planos de membros de R$3 por mês, baratinho, R$5, tem de 15, vários valores diferentes, para todos os gostos, para todos os bolsos. Você dá uma moral muito grande pra gente. Temos aqui em cima o nosso Live Pix. Você pode mandar mensagem de áudio ou de texto também, que seja. E temos também ali em cima o Pix do canal. Qualquer valor, até centavos, ajuda muito o canal. E também esse e-mail, rafoguense10@gmail.com, é o e-mail aqui do canal. Se você quiser mandar uma proposta de publicidade, um merchan, divulgar a sua marca, seu produto, sua empresa, seu curso, seu serviço aqui no canal, estamos abertos a propostas. Você pode mandar por esse e-mail a mensagem que será respondido em pouquíssimo tempo. A gente vai trocar uma ideia com vocês. Então, tem mais enrolações? Vamos pro conteúdo? Bora pro vídeo. Quem anda sumido aqui do Redação Sport TV, quem anda sumido do noticiário do futebol, é o Botafogo, né? Tá quietinho, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e 9º colocado no Campeonato Carioca. Aí deu aquela sumida, né? Porque não disputou nem a Taça Rio. Nada. Né? Radicalizou o descompromisso com o estadual. Não fez falta também, não disputar a Taça Rio, mas ficou feio. A última impressão foi feia, né? Não pode ser 9º lugar no Campeonato do Rio de Janeiro. É que tinha até passado a fazer parte do folclore do torcedor do Botafogo, né? O planejamento é disputar a Copa Rio para depois vir forte, né? Copa Rio é aquela taça que o cara recebe, bota debaixo do braço e corre para dentro do vestiário. Aquele constrangimento, né? Na hora de receber a medalha. Mas depois de não levanta. A Taça Rio, a taça que não se levanta. O Botafogo disputou o título brasileiro. Depois de disputar a Taça Rio em 2024, o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Né? Onde será que o Botafogo vai chegar com esse 9º lugar, hein? Bom, o fato é que, brincadeiras à parte, o Renato Paiva teve tempo de trabalhar. Né? O treinador teve uma pré-temporada. O treinador chegou logo depois dessa eliminação do Botafogo, foi anunciado, já conheceu o grupo e agora o Botafogo abre as portas para vocês da imprensa. Hoje foi possível acompanhar um pouquinho do treino, conversar com os jogadores, com o treinador. Nossa representante lá é a Duda Dal Ponte. Como é que está sendo esse tempo de Botafogo aí, Duda? Bom dia. Bom dia, Barreto, para você, para o Coutinho, para o Éboli, para todo mundo que nos acompanha aqui no Redação. Um dia muito atípico, né? Em tempos em que a gente não consegue acompanhar treinos abertos ou treinos completos abertos, o Botafogo fez um dia diferente, a gente chegou cedinho aqui, pôde acompanhar até uma preleção, vamos dizer assim, do técnico Renato Paiva, conversando com os jogadores antes do treinamento, e aí depois a gente pôde acompanhar todo o treinamento, que já terminou. O técnico Renato Paiva está concedendo agora uma entrevista coletiva, acabou de começar a falar. E a gente está vendo aqui, os jogadores descansando, porque terminou o treino e eles ficam na resenha. Tá ali Cauê, Bastos, John, Alex Telles, Patrick de Paula. Então estão todos ali conversando e é um dia muito diferente, porque a gente consegue acompanhar de perto o trabalho do técnico Renato Paiva, né? Como você falou, ele ainda não estreou, ele foi anunciado justamente depois do último jogo do Botafogo na temporada até aqui, que foi lá no dia 27 de fevereiro contra o Racing pela Recopa. E aí ele vem trabalhando desde então, desde o dia 4 de março com esse elenco. O que a gente pode perceber, ele é muito participativo nos treinos. Ele fica o treino inteiro com um apito nas mãos, então ele começa a atividade, ele para a atividade quando ele acredita que tem que corrigir algum erro. Ele fez atividade de finalização em golzinho fechado, ele fez atividade de cruzamento, ele pedia sempre os pontas muito abertos, ele fez atividade também de saída de bola com a marcação alta, então aquele famoso perde-ganha, né? Foi uma marcação bem alta mesmo, e ele falava, vai, você consegue pegar, falando o tempo inteiro com a marcação para pressionar mesmo essa saída de bola e eles conseguirem reagir. Então foi bem legal de acompanhar mesmo até o final, com um bobinho, com uma resenha. A gente conversou com alguns jogadores como o Igor Jesus, Marlon Freitas, Arthur, e eles falaram que esse trabalho está sendo muito diferente, né? Não só de ter esse tempo no meio de uma temporada para conversar, para resenhar, eles tiveram até churrasco aqui no CT, mas também de entender o que o Renato Paiva quer. E eles falaram muito em compactação também, que ele pede muito isso durante os treinos. Então é isso, Barreto, a
gente acompanhou tudo aqui, vamos contando também ao longo da programação como é que foi, trazendo as entrevistas dos jogadores, do técnico Renato Paiva também, mas foi um dia bem proveitoso para entender de perto como é que esse Botafogo vai estrear no Campeonato Brasileiro lá no dia 30 de março contra o Palmeiras em São Paulo. A gente está mostrando aí na tarja, né, a maratona do Botafogo, que é a dos clubes que estão envolvidos com a Libertadores. A diferença é que ele teve quase que o mesmo período só treinando. 28 dias de jogos, né, em sequência, mas já vai ter 20... Tem jogo treino aí, né, contra o Cruzeiro. Mas mais de 20 dias com treinamento, com essa coisa... Assim, E depois eu não lembro, assim, nunca ficou tão evidente essa situação de que o ano para um time realmente começa em março. Janeiro e fevereiro é para ser desconsiderado pelo Botafogo. E vai começar no pique, né, Ébori? Como se diz no rádio. E isso é um problema, né? Pique. Porque a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, até a próxima data FIFA. Mundial. Né? Até que vai ser a primeira semana de junho, que tem uma data FIFA, de 1 a 11, e depois começa o Mundial. Isso. E o que o Botafogo tá no Mundial. Eu acho que isso é um problema, cara, porque assim, por mais que agora zere tudo, e o time até pode começar a jogar bem, com um novo treinador, com enfim um treinador, né? Também acho. Com uma ideia de jogo, uma filosofia que os jogadores tiveram 3 semanas para assimilar, quase um mês, né, para conseguir assimilar isso. O time pode dar resposta e jogar bem. Mas quando você tem já um lastro de uma pré-temporada, entre aspas, que seria o campeonato estadual, com esse trabalho, você economiza tempo, né? Você adianta algumas observações que você vai acabar tendo que fazer com jogos mais difíceis em andamento, com adversários que te exigem mais, né? Com jogos mais ríspidos fisicamente também, com viagens no meio do caminho e com a necessidade do resultado, né? Necessidade imediata do resultado, algo que no início ali dos campeonatos estaduais é sempre negociado pelos clubes. Eu acho que é uma pena, acho que é muito arriscado o Botafogo fazer isso numa temporada. Tomara que dê certo. Não sei se o Renato Paiva era a ideia inicial, original do clube, até por não ser um treinador que chegue ao Botafogo no mesmo patamar que outros que foram contratados recentemente. Mas isso não quer dizer que não possa dar certo, né? Que não tenha conteúdo para fazer bom trabalho. O Textor falou que ele topou aplicar o Botafogo Way. Não, ele é o técnico, talvez, não vou falar o mais indicado, porque o Luiz Castro no Shakhtar fazia um trabalho muito próximo daquilo que o Renato Paiva monta nas equipes dele. Tentou fazer no Bahia e no Independente Del Valle. E ele também já passou pelo Botafogo, conhece todo... Exatamente. Conhece o projeto, conhece a proposta. Ele é um treinador que preza o jogo de posse de bola, de se instalar no campo de ataque, de adiantar a marcação e de um jogo mais posicional, né? É um treinador que é muito, pelo menos nos últimos trabalhos dele, tanto no Del Valle quanto no Bahia, ele foi muito rígido nesse sentido. Ele negociou pouco a questão da troca de posição entre os jogadores. Jogadores sempre ali na mesma posição. Não estou dizendo que isso possa dar errado ou que isso é errado. Os times do Guardiola jogam assim. Tem várias equipes no mundo que os times do Sampaoli, os grandes trabalhos do Sampaoli, as equipes jogavam assim também. Mas é necessário o entendimento dos jogadores mais extenso daquilo que é a função de cada um dentro de campo. Acho que a gente tem que necessariamente partir, iniciar o nosso raciocínio sempre partindo de uma informação. O Botafogo de 25 é mais fraco que o Botafogo de 24, tecnicamente. Sim. O elenco. As reposições não foram feitas à altura. Então, para mim, isso é um fato. É um fato. Perdeu o Luiz Henrique Almada. E algumas opções de banco que entregavam, né? Então, é isso. Então, Renato vai ter que andar. A Roberta Barroso chega com as informações do lado do Botafogo. Beta, tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, Mari. Bom dia para você, Bruno, amigos do Sport Center, fã de esporte. Nós estamos do lado de fora do centro de treinamento do Botafogo, mas agora há pouco estávamos do lado de dentro. Foi um dia diferente dos velhos tempos que a gente já estava acostumada, que era assim, tinha treino aberto. Pois é, de um tempo para cá a gente não pôde mais acompanhar nenhuma atividade dos clubes. Porém, hoje, 100% do treino aberto do Botafogo. A gente pôde acompanhar a intensidade do técnico Renato Paiva em campo, ele participando literalmente ali da atividade, o tempo todo com o apito na mão, orientando também os jogadores em relação à
posicionamento. Antes até da atividade começar, nós conhecemos o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo. O núcleo foi reinaugurado no dia 1º de julho do ano passado, mas só hoje a gente pôde, então, conhecer cada detalhe, toda essa estrutura que o Botafogo está tendo aqui no centro de treinamento no Lonier. E aí teve a primeira orientação do técnico Renato Paiva dentro do Núcleo de Saúde e Performance, e depois os jogadores foram para o campo, um trabalho com muita intensidade, marcação, pressão, também com foco em finalizações, depois os jogadores circulando a bola, encontrando espaços para poder finalizar, então um trabalho bem interessante. No final, aquele tradicional rachão também teve aqui no Lonier. Então, cerca de 2 horas de atividades, e depois teve zona mista, teve praticamente ali entrevista coletiva também com o técnico Renato Paiva. Então o Renato chega agora também aqui nesse Sport Center para falar desse trabalho, lembrando que o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30 contra o Palmeiras. Então Renato Paiva, Igor Jesus, vocês acompanham agora nesse Sport Center. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nem um corte radical com o passado, nem com o que estava feito. Há muita coisa bem feita e por isso é que aquelas 2 taças aqui estão no clube. Eu sou o Renato, como você falou, é um líder, né? Tem nos ajudado bastante. Né? O grupo também é muito bom, né? Acho que a adaptação também fica mais fácil, né? Mas é um treinador de muita qualidade, junto com a sua comissão técnica, está implementando a filosofia de trabalho, e a gente vem comprando bastante a ideia. Agora eu vou jogar mais centralizado, de ponta a ponta de área, eu caia muito pelas beiradas, eu acho que isso estava dificultando um pouco para que eu pudesse fazer o gol, até porque a bola passava lá, ficava distante, para eu chegar agora tendo essa oportunidade de jogar mais fixo, pode ter certeza que mais gols irão sair, porque essa é a minha função. Eu sou centroavante, tenho que fazer gol, e eu acho que eu tenho pecado um pouco em relação a isso. Ótima notícia, então, para o torcedor botafoguense, mais gols de Igor Jesus. O último teste do Botafogo antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras será nesse sábado, amistoso contra o Novo Horizontino, no Newton Santos. Olha aí, o Botafogo realizou um treino aberto hoje. Para com isso, Alex, que eu sei que é você que o DJ Careca tá de férias. Eu vou contar pro povo que é você que fica fazendo isso, com esse negócio de metrô no Botafogo. Hoje é a preparação para amistoso contra o Novo Horizontino. O torcedor vai poder ver o... Teve treino aberto o quê? Eu fiquei tão nervosa com ela. Pra imprensa, gente. É isso, não é treino aberto. É pra imprensa. A imprensa pôde ir lá, inclusive... Media Day. O Flavinho foi lá hoje e amanhã a gente vai ter uma matéria bem bacana, né? E o torcedor vai poder ver no sábado, nesse jogo, os reforços do time. Pré-temporada intensa sob o comando de Renato Paiva antes de uma maratona em abril. O Botafogo realizou um treino aberto nesta quinta-feira no Espaço Lonier, em preparação para o amistoso contra o Novo Horizontino no sábado. Ao todo, o alvinegro terá 9 jogos em 28 dias. Serão 6 partidas do Brasileirão e 3 da Libertadores. Para defender os 2 títulos, o Bota já tem os reforços: Elias Manuel e Santiago Rodrigues, que já estão liberados para estrear. Os 2 participaram normalmente da atividade aberta à imprensa e podem ser novidades entre os titulares. Bastos e Natan Fernandes estão recuperados de lesão e também podem pintar entre os relacionados. Botafogo e Novo Horizontino entram em campo neste sábado, às 4h15 da tarde, no estádio Newton Santos. Ó, minha cavalaria, Vene Casagrande! Tá chegando a minha cavalaria! Vem, Ano Novo, vem! Eu tô animada. Não é pra eu estar animada, Pedrosa? É pra estar animada. Eu ganhei a Libertadores. Isso aí. Eu ganhei o Brasileirão. Isso aí. Eu encantei o Brasil no segundo semestre jogando futebol, ó. Coisa linda. Eu tive um camisa 7 maravilhoso. Ele foi embora? Sim. Mas nada que não há tempo de recomeçar, não é mesmo? A gente pode recomeçar, fazer uma nova história, Lucas Pedrosa. Com certeza. E segundo o Boys, tudo começa em abril. Ano novo. E se tem uma pessoa, o Vene Casagrande, que eu confio plenamente, é no John Textor. Ah, eu também. É sério, eu falo pro pessoal, ele não é bilionário à toa, gente. Ele não ganhou esse dinheiro, ele conquistou. Então o homem, ó,
mental forte, Lucas Pedrosa. E no sábado, o botafoguense vai ver, pela primeira vez nessa temporada, como que vai começar a se desenhar, não sei se rascunhar ou já ser o Botafogo que vai iniciar 2025. Porque o botafoguense não tinha, pelo que foi mostrado até aqui, por todas, vamos dizer, as dificuldades, não ter um treinador e tudo mais, não tinha como saber o que você ia ter pela temporada. Agora sim o botafoguense vai poder tentar imaginar, Pedrosa. Claro, com certeza, até porque daqui a pouco menos de 2 semanas acontece o Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que o Renato Paiva vai escalar o time titular, que ele acredita também que vai ser o time que vai enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que é o adversário do Botafogo, né, na primeira rodada. Então, sem dúvida alguma, já vai ser um primeiro grande desafio aí do Renato Paiva, e que esse jogo contra o Novo Horizontino, que não é bobo, fez até um bom Campeonato Paulista, uma equipe organizada, acho que considero um bom teste para o Botafogo. Eu imagino que... Era para ser o Curitiba, né? Mas Exato. Aí o Curitiba desmarcou. Porque o Curitiba tá em crise lá. O Roberto Justus demitiu o amistoso. Foi. Não, você não viu o Rafinha? Rescindiu e tudo. Rafinha rescindiu em disciplina. Enfim, o negócio foi feio por lá. Mas eu acho que o Botafogo vai com o John, Vitinho, Barbosa, Bastos eu não sei se já vai estar à disposição, mas se não for o Bastos, pode ser o Jair, pode ser o David Ricardo. O Bastos deve estar entre os relacionados, Exato. Né? Na esquerda, o próprio Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Savarino, Santi, Arthur e o Igor Jesus. Timaço. Timaço. Continua forte. Confesso que eu tô ansioso pra ver esse Santi jogando aqui. Eu também tô muito ansiosa, Vene, porque eu vou ser bem sincera, eu não conheço bem o futebol do Santi, né? Eu vejo um povo falando, ele é assim, ele é assado. Eu não sei como ele é. Eu quero ver com a camisa do Fogão. Você não foi ver os highlights dele no YouTube, não? Eu fui, mas aí o DVD todo mundo faz, né? Eu tenho um DVD ótimo, tem gol, eu tenho um título da Taça Rio. Se quiser me contratar, o meu DVD é maravilhoso, Vene Casagrande. Então, assim, o DVD a gente bota o que o nosso editor quer, não é mesmo, Vene? Eu já vi gente sendo contratada por DVD e não dando certo. DVD de maneira literal. Porque antigamente era de fato um DVD, lembra? Sim. Era um DVD. Então, assim, eu fico vendo, mas eu quero ver ali no tipo de jogo. E até não é nem só o Santi, não, é o Renato. Porque ele superou as expectativas, assim, do Botafogo em relação... Os jogadores estão gostando muito do tipo de treino dele, da forma com que ele conduz as coisas. E aí o botafoguense também quer conhecê-lo, Vene Casagrande. Claro, fica aquela curiosidade de como que vai ser o Renato Paiva comandando o Botafogo. Porque muita gente fica com a impressão do trabalho que ele teve lá no Bahia. Mas ele recentemente teve um bom trabalho no futebol mexicano. Então não é um treinador bobo. E o John Textor foi o que você falou. Ele não é milionário à toa, ele conhece do negócio. Óbvio, o Renato Paiva, se a gente chegar aqui e falar que o Renato Paiva era a primeira opção no Botafogo, a gente vai estar mentindo aqui para o público. Ele não era a primeira opção, mas ele tem requisitos na visão do John Textor que fazem ele ter um bom motivo para contratar o Renato Paiva. Então, eu acho que fica essa expectativa, mas nada, a gente não tem garantia de nada, tem que ver como é que vai ser a adaptação dele. O próprio Santi, por exemplo, que todo mundo elogia, mas é um jogador estrangeiro, como é que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro? E fica essa curiosidade, a gente brinca aqui, mas Fernandinha, de verdade, esse time aí, versão 2025 do Botafogo, é um baita time. Acho que é melhor do que o do ano passado? Não, do ano passado era muito melhor, porque a gente fala de um Thiago Almada, um próprio Luiz Henrique, que não tem como você comparar os jogadores que chegaram. Mas é um bom time, eu acho que o Botafogo vai brigar aí por títulos na temporada. E o jogo contra o Botafogo, como é que foi, mano? Foi 3x3, né? Foi 3x3, foi bom. Ninguém conseguiu ver o jogo, pô. Pois é. De propósito. De propósito. Não, mas foi bom, tanto pra nós, né, quanto pra eles. Ter um jogo de um nível desse, né, de dois times grandes. Mas foi tranquilo, foi roupa até de treino. Não teve o Botafogo veio com alguma diferente, veio diferente, veio assim no padrão. O Botafogo eu posso entregar, né? Pode. Renato Paiva é nosso amigo Renato. Tem que estar com técnico novo também, viu? Botafogo tem nada a ver com o Botafogo. Não, mas veio a mesma base ali. Jogou os que estavam na linha ali, o Vitinho. Cara, me entregar os caras que vão me chamar de X9, viu? Vitinho na direita. Jogou o que veio do Santos. Jair Barbosa. Barbosa. Já com dente agora. Pô, meteu um faceta ali, né? Jogou Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus, Arthur e um outro gringo ali, que eu esqueci o nome dele. O novo. Meias. O Santi já?
Santi Rodrigues? Esse é o Santi Rodrigues. Era esse time aí. E Arthur mesmo? Arthur, ex-argentino, cara. machucou logo, né? O cara vai me chamar de X9. Tá bom, eles eu Mas como é posso... que o 3x3 foi o quê? Vocês saíram na frente ou correram atrás? A gente saiu na frente, eles viraram... eles empataram, fizemos 2x1, eles viraram 3x2, 3x3. Pô, como é que... Foi parecido com a estreia do Brasileiro, só que vocês ganharam 3x2. Foi 3x2. Pô, que também foi um jogo louco também, né? Do passado. No Mineirão, né? A eu gente não fez tava. jogo no Premier. Não, o Cruzeiro não perdeu pro Botafogo. Depois venceu o Botafogo no Newton Santos. No primeiro turno a gente não tá. Eu não tava aqui. Você não ainda. tava. Mas no segundo turno eu joguei, no segundo a gente tava. Já tinha cidade depois da janela do meio do ano. Eu não tava. Um jogaço. Jogaço. Não, e o seguinte, ó, então você já tem detalhes aí do que aconteceu. Do que aconteceu no jogo. Pô, jogar dois grandes times, cara. Sim. Os times têm talento pra caramba, né? Pô, o Botafogo tem jogadores importantes, o Cruzeiro também. Maneiro, eu queria ter visto esse jogo, Beto. Dois portugueses, pô. É verdade. Renato e o Jardim, é verdade. O tamanho da dívida do Botafogo, o que ele tinha de algo rendimento impagável. era absolutamente Era impagável. a única solução. Eu tenho esse dado por aqui em algum lugar, daqui a pouco eu falo para vocês, assim, para poder a pessoa ter a noção real do valor. Mas enfim, aí virou SAF, foi vendido, né, ali foi assumido desde 22. E vem numa sequência agora com Vitória, tudo. É suficiente para dizer que foi um modelo que deu certo? Ele já faz assim. Há controvérsias. Eu acho que você tem que analisar sobre vários aspectos. Esportivamente deu muito certo, porque o Botafogo ganhou, por exemplo, um título que nunca havia ganho na sua história, que é a Copa Libertadores da América. Então, esportivamente, acho que a gente tem que analisar por vários ângulos. E tem alguns ângulos que, infelizmente, a gente não consegue avaliar aqui, porque... na hora que você está analisando uma SAF, você teria que ter os números aqui na frente para poder dizer se, por exemplo, a folha está sendo rigorosamente paga dos jogadores, como é que ficou o passivo, qual é o plano estratégico da imagem aqui no país e no exterior. Então, são muitos aspectos. E eu acho que seria leviano da minha parte eu ir para um lado ou ir para o outro. Esportivamente, eu posso dizer que realmente foi tem sido algo produtivo para um clube que realmente estava numa seca muito grande de títulos. Acho que a questão mais é que assim, são só 3 anos, né? De SAF do Botafogo. Deve estar para completar o 3º ano agora, ali, que eu me lembro foi no começo ali de 22. Ainda até pouco tempo pra gente avaliar um negócio, assim, um negócio de você comprar um gigante do futebol brasileiro e reposicioná-lo, usando o termo de gestão, assim, reposicioná-lo no mercado, aquela história toda. É muito pouco tempo até para você dizer que um negócio deu certo. Se eu abrir uma loja e falar, essa loja deu certo, não é em 2 anos que eu vou saber se a minha loja deu certo ou não. É ao longo de, sei lá, depois de 5, 10 anos que essa loja cresceu, consegui ampliar, consegui montar outras unidades. Claro, o Botafogo não deve montar outras unidades, mas é que você vai ter uma amostragem maior. O que eu acho que dá para dizer é que até agora tem dado certo, está dando certo porque os resultados vêm. Agora, a parte econômica, eu imagino que o Botafogo esteja... O que é normal em qualquer negócio, no começo você sempre bota mais dinheiro do que você vai tirar. Porque é um investimento que você está fazendo. Acho que o Botafogo ainda está nessa fase de investimento do Textor, que ele está botando um dinheiro que esse dinheiro nem 100% talvez esteja retornando ainda. O que é normal em qualquer negócio, tá? Normal em qualquer negócio. Mas então, do ponto de vista econômico, a gente vai poder dizer mais lá na frente o Palmeiras mesmo. O Palmeiras, que hoje é um clube associativo, mas que a gente considera que é um clube bem gerido, os primeiros anos da gestão do Paulo Nobre, que é quando o Palmeiras começou a se organizar,
o Paulo Nobre botava dinheiro do bolso dele. Mas enquanto isso, ele estava organizando a casa. E depois que ele tirou o dinheiro dele e começou até a receber de volta esse dinheiro dele, a casa estava arrumada e era autossustentável. Que é parecido com a gestão do Flamengo com Bandeira de Melo. Isso. Então tem que ver se o Botafogo nem teve tempo de chegar nessa fase. De ter criado a estrutura para que ele se autossustente naturalmente, sem precisar de injeção de dinheiro do John Textor. Por enquanto, acho que tá dando certo. Agora, do Vasco, por exemplo, deu muito errado. Eu justamente ia falar isso, porque às vezes o tempo é curto para analisar uma SAF, mas também nós tivemos uma SAF com um tempo curto que não deu certo. Mostrou, então... Eu quero que vocês falem um pouquinho mais dessa do Vasco, mas só eu falei que eu ia trazer os números, vocês falaram também aqui, ó, a produção socorreu. E o John Textor, que eles estão falando, que é um empresário americano que assumiu o Botafogo desde 2022. Ó, os valores que me passaram aqui é o seguinte, o Botafogo... tem que lembrar, né, gente? Entre 2000 e 2020 caiu 3 vezes, tá? Foi campeão agora, caiu 3 vezes. Botafoguenses, não fiquem com raiva de mim, eu não estou falando de maldade, mas enfim, é só fato, só contando a história. Afundou junto o clube, obviamente, né? É o que acontece mesmo em termos de finanças. E aí a dívida em 2020 era mais de R$1 bilhão em dívidas e as receitas anuais de 151 milhões. Quer dizer, não tem varinha de condão que resolvesse isso. E aí, quando o Textor assume, ele compra o Botafogo em 22 por cerca de 66 milhões de dólares. E a informação mais recente que a gente tem é de que a dívida do clube, as dívidas foram cortadas à metade. Vamos falar do Botafogo aqui na Transamérica. Se era escanteio. Eu falei, isso! Aí, ele é melhor falar Podia ter mais. falado, pelo lado direito já tá. Mas eu vi que ele tava enrolado, eu deixei mesmo pra ele se enrolar mesmo. Ele tinha sido vacilão comigo antes da transmissão, ó, Gabriel. Eu devolvi, fiquei tranquilo, fiquei em paz. Acontece. Trocado não dói, né? Não dói não. Rodrigo Brandola, e o fogão, hein, Brandão? Muito bem, Breno. Vamos repercutir hoje o Media Day que tivemos hoje lá no Espaço Lunier. E o que é isso? Para o ouvinte que não sabe, que nunca ouviu essa expressão, é um dia reservado para a imprensa. Os setoristas do Botafogo, de todos os meios de comunicação, rádio, TV, internet, eles puderam acompanhar 100% das atividades realizadas hoje no CT do clube, lá no Espaço Lunier. Então a gente pôde acompanhar o início das atividades na academia, o treino em campo, treino técnico, tático, treino de finalizações e depois a gente pôde entrevistar alguns jogadores e também participar da entrevista coletiva com o técnico Renato Paiva. No Papo 1 eu disse que ia trazer algumas palavras do técnico do Botafogo, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu vou trazer hoje o Marlon Freitas, o capitão, o líder do time do Botafogo, falou bastante na zona mista e eu separei alguns pontos importantes que vale a pena o torcedor ouvir, como por exemplo, a forma de trabalho do novo técnico Renato Paiva, como os jogadores foram recebidos, essa ambição por novos títulos e o fortalecimento da família Botafogo, além também de falar da eliminação no Campeonato Carioca, que foi ruim, mas que, por outro lado, possibilitou esse período de treinos e que será muito importante para a sequência da temporada. Vamos ouvir, portanto, Marlon Freitas. É difícil ter esse tempo no futebol brasileiro, né? Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação. Tem coisas que acontecem, né, para o bem. Eu tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos. Eu tenho certeza que no final a gente vai colher coisas boas. Pro Mister, né, vem com uma filosofia de trabalho muito boa. E nosso grupo também é muito bom, isso facilita muito. Como eu falei, ele chegou a família Botafogo, foi muito bem recebido, né, já está em casa. Isso é muito importante, os jogadores novos que chegaram também. Então, assim, a família continua com essa ambição de vencer, né, de fazer história de novo. Sabemos da dificuldade, sabemos que é um ano muito longo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial também, num formato diferente. Essa responsabilidade ninguém deu para nós. A gente foi buscar com muito empenho, com muita dedicação, com muita humildade. A gente quer que essa responsabilidade continue aqui dentro. É difícil chegar, o mais difícil ainda é se manter. Eu acho que esse é o maior desafio do Botafogo esse ano. É até uma faixa que a torcida colocou no jogo do Racing, que é o topo é o nosso lugar. Então é isso, é o nosso maior desafio, é esse, né? A gente tem que buscar sempre o topo. Tá aí, portanto, Marlon Freitas citando essa frase que foi inclusive criada pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, uma frase que virou faixa e lema do time nesse início de temporada. O topo é o nosso lugar. E foi bacana o Marlon ter citado essa faixa criada pela torcida, porque mostra que os jogadores de fato estão ligados no sentimento do torcedor e certamente eles vão levar esse lema
para o decorrer da temporada. Muitos outros jogadores também falaram na zona mista, o técnico Renato Paiva também. A gente vai trazendo pouco a pouco no decorrer dos programas da semana essas entrevistas nesse Media Day lá no Espaço Lunier. A gente sabe que dificilmente haverá um outro Media Day, até porque o calendário é muito apertado e não haverá espaço para que o Botafogo abra o seu CT novamente para um dia como este. Mas é muito bacana para nós da imprensa voltar a ter esse contato com os jogadores no dia de treino e principalmente para o torcedor, que é o consumidor do clube e quer saber das notícias, quer saber das novidades do dia a dia do clube. Não é isso, Brenoca? Concordo, Rodrigo Brandão. É uma coisa que eu sempre... É uma das teses que eu tenho do futebol. Eu sou chato, né, Vitor Costa? Você sabe que eu tenho as mesmas opiniões e fico ali toda hora falando disso quando eu tenho oportunidade. Os clubes têm que se abrir, cara. Você pega a NBA, pega a NFL. Pô, na NFL tem câmera dentro do vestiário. Você não precisa revelar tática, mas... Não, lógico que não. De vez em quando você proporcionar essa experiência é pro até torcedor. legal. Não é pra gente, né? É pro torcedor. Pô. A galera gosta disso. Na NBA tá lá o LeBron James dentro do vestiário dando entrevista, pô. Eu falei, na NFL tem câmera dentro do vestiário. Você vê lá os caras aquecendo no vestiário, entendeu? Até na semana do Super Bowl, os caras pegam tipo uma casa de show dessa da vida, bota todos os 100 jogadores ali num mesão, cada um com a plaquinha, tá ali, Vitor Costa, Breno Monsef, Gabriel Farias. E os jornalistas podem passar a entrevistar quem eles quiserem ali, entendeu? Onde no futebol a gente pensa num negócio desse? Isso na NFL. O Flamengo tá fazendo um trabalho legal esse ano. E o Botafogo poderia fazer mais vezes como fez hoje, que foi muito interessante, né? Eu acho maneiro. Você não precisa abrir um treino de véspera de jogo. Acho que não. Não é como era antigamente. Vou trabalhar com a mídia, pô. Qualquer um tinha acesso. Agora, você trabalhar uma vez ou outra, acho que funciona legal. E o Juventude vai exercer a opção de compra por Enio. O Botafogo tem direito ao percentual por ser o clube formador. Vamos ler aqui a notícia. O Juventude comunicou ao Amazonas que vai exercer a opção de compra para o atacante Enio, pagando cerca de R$1 milhão por metade dos direitos econômicos. A informação é do jornalista Bruno Muck, da Rádio Caxias, nessa sexta-feira. O Botafogo, como clube formador, terá um percentual, eu tenho direito a percentual na transação. O atacante foi jogador do Glorioso até agosto de 22, quando tinha 21 anos. Na ocasião, se transferiu em definitivo para o RWD Molenbeek da Bélgica. O Juventude tinha a opção de compra do ponta até dezembro, mas decidiu antecipar por conta das sondagens que Enio vinha recebendo, como do Atlético Mineiro. Neste início de temporada 25, ele tem 10 jogos com 1 gol e 1 assistência pelo clube de Caxias do Sul. É interessante ver que o Atlético Mineiro estava sondando o Enio, né? Me surpreendeu isso. E a FIFA exclui o León do México do Super Mundial de Clubes por clube ter o mesmo dono do Pachuca. A FIFA decidiu nessa sexta-feira excluir o León do México do Super Mundial de Clubes. Isso porque o clube tem o mesmo dono do Pachuca, o que é vetado pelo regulamento da competição. O León faz parte do conglomerado de clubes do empresário Jesus Martínez Patino, que conta com clubes como Pachuca, Zacatecas, Coyotes e Tlaxcala do México e Talleres da Argentina e também o Everton do Chile. Por meio de nota oficial, o León comunicou que vai até as últimas instâncias lutar pelo direito de disputar o Super Mundial como campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF 2023. A FIFA afirmou que vai informar em breve o substituto do León, que está no grupo D, de Chelsea, Flamengo e Esperance, acho da Tunísia, eu acho. Se for levado em conta o ranking, o América do México seria o substituto. Se for levado em conta a Conca Champions, poderia entrar o vice, o Los Angeles FC, da MLS, nos Estados Unidos. Então, nós temos aí uma reviravolta no grupo do Flamengo, né, não do Botafogo. Mas é uma coisa interessante pra gente observar que é uma parada que mexe com multiclubes. Isso um dia pode acabar respingando na gente. Digamos que o León fizesse uma temporada maravilhosa, né, e tal, daqui a uns anos fosse ele evoluindo bastante e Botafogo e León fossem para esse Super Mundial. Um dos dois clubes seria retirado da competição. Então é uma postura que a FIFA está adotando, que a FIFA está aplicando nos seus campeonatos. É de ficar de olho. Não envolve a gente agora, mas pode um dia envolver. Com apenas 28 minutos em campo, Pablo aciona Botafogo na justiça cobrando mais de R$400 mil
Cara, isso aqui é o cúmulo do absurdo, né? Tudo bem, se tá na lei, tem que cumprir, tem que pagar. Mas o cara tem a cara de pau, né? O cara ficou aqui 1 ano, jogou 28 minutos somados. Jogou tipo 10 de um jogo, 18 de outro, né? Ficou aqui 1 ano inteiro só mamando no Botafogo, na teta do Botafogo, né? Mamando na teta, parasitando o Botafogo. E tá ainda, pô, ganhou 2 títulos gigantescos pra sua galeria de troféus aí, pro seu currículo, e ainda quer tirar dinheiro do Botafogo. É complicado, né, cara? Tem pessoal que melhor ficar quieto. Após apenas 28 minutos em campo pelo Botafogo, o zagueiro Pablo acionou, no caso, o clube na Justiça do Trabalho, cobrando pouco mais de R$400 mil, informou o blog do Anselmo Góes no jornal O Globo. O campeão brasileiro e da Libertadores pelo Glorioso, emprestado pelo Flamengo, Pablo alega que o Botafogo deixou de depositar 9 meses de FGTS, efetuando apenas uma única contribuição. Considerando seu salário alto de R$505 mil, os advogados de Pablo requerem o pagamento imediato de todas as parcelas em atraso do FGTS, além de juros e correção monetária. Cara, tem pessoal que... eu não posso falar o que eu tô pensando, senão eu vou acabar levando um processo aí. Mas tá aí, o rapaz é viciado em levantar taças, né? Agora, ele é aquele cara que só segura o cartaz, né? Na escola. Qual a sua participação? Você pesquisou qual matéria? Não. Só segurei o cartaz. É o Pablo. Nossa, que negócio mal feito esse do Botafogo, hein? Bom, acho engraçado o Éboli falou na parte do Redação Sport TV. Não, temos que tomar como base a premissa de que esse time do Botafogo atual é inferior tecnicamente ao do ano passado. E aí tem um grande erro, cara. Ele tá tomando como base o time do final do ano passado. O time que encerrou a temporada. O time que tinha John, Vitinho, Barbosa, Bastos, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, o Luiz Henrique e Igor Jesus, que no banco tinha, tudo bem, tinha ali o Gatito, tinha o Matheus Ponte, tinha Adrielson, tinha Cuiabano, Marçal, Alan, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Romero, Chiquinho, Júnior Santos, Jefinho e por aí vai, mais várias opções que tinha aí Botafogo, Matheus Martins, etc. Mas boa parte desses jogadores não chegaram em fevereiro, já janeiro, não chegaram. O Cuiabano chegou um pouco mais adiante, o Romero chegou mais adiante também, o Alan, Igor Jesus, Alex Telles, Matheus Martins, Vitinho, Almada, tem mais alguém que possa lembrar aqui? Adrielson. Esses jogadores chegaram só na segunda janela. Então ele está tomando como base um time que encerrou a temporada, comparando com um time que está em formação durante a temporada, que é o Botafogo. Um time em dezembro, em novembro, comparando com um time em março, abril. 2 janelas ainda a serem feitas, a janela do Super Mundial, em começo de junho, e a janela de agosto a ser feita. Ou seja, além de comparar, por exemplo, que o Arthur não é o Luiz Henrique, fulano não é o Almada e tal, ok, mas o Almada de hoje não era o Almada de hoje 1 ano atrás. O Luiz Henrique de hoje não era o Rei da América 1 ano atrás. Quem é um pouco mais bom de memória, lembra que ano passado, no começo do ano, a gente caía de pau em crítica ao Luiz Henrique. Criticava muito o Luiz Henrique, porque ele matava o time, prendia muita bola, quase não fazia gol, quase não dava assistência, né? Tinha aquela coisa, 100 milhões desse cara aí, dinheiro jogado fora, muita gente falava isso. Então agora é mole, depois que ele foi Rei da América, ganhou tudo, falar isso. O Santi Rodrigues só pode ser comparado aos feitos que o Almada teve no Botafogo lá em dezembro. O Nathan Fernandes ou o Arthur, né, que quer que seja, só pode ser comparado ao Luiz Henrique lá em dezembro. Então, comparar um cara que já teve essa passagem consolidada, encerrada, a temporada fechada pelo Botafogo, com um cara que está chegando agora, para mim, ou é um erro crasso de análise, ou é aquela desonestidade intelectual, onde o cara distorce os fatos para validar a sua narrativa ali, validar seu ponto de vista. Eu não concordo com essa posição. Eu acho que você não pode comparar um bolo que está sendo ainda batido no liquidificador, que a massa está sendo ali preparada ainda nem pro forno foi,
com o bolo que além de ir pro forno, tá pronto, tá confeitado, tá recheado e tá decorado. O Luiz Henrique é um bolo que tá na vitrine já, decorado, confeitado, recheado, todo perfeitinho. O Nathan Fernandes, o Arthur, o Santi Rodrigues são a massa do bolo sendo preparada ainda. Então, calma, não dura aí. Sobre o Botafogo ser a SAF que já deu certo ou não, eu acho que é inegável, né? O núcleo de saúde de performance do Botafogo, primeiríssimo mundo, não existia. A gente não tinha estrutura para treinar, hoje nós temos. O Botafogo, o que é o Newton Santos agora, o que era antes da SAF, a estrutura estava ali. Mas como foi usado o Newton Santos, como é aproveitado o Newton Santos, tanto em dia de jogo quanto em dia de show, é absolutamente melhor agora do que era antes. O Botafogo tinha 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 de dívida, agora tem 600 milhões, metade foi embora. O Botafogo tinha uma folha salarial de que 1 milhão por mês, agora é uma das mais caras do Brasil. O Botafogo tem um elenco que é o terceiro mais caro do continente, eu acho, algo assim. O Botafogo não ganhava título há sei lá quanto, 25 anos, uma coisa, 20, nem sei quantos anos eram, 95, papo de tava indo aí pra 30 anos já sem ganhar título. Agora somos campeão da América e do Brasileirão. Então é fato que o Botafogo hoje é a SAF que deu certo. Ponto. Ponto. Não é nenhum absurdo assumir isso. É só ser justo. A SAF Botafogo já deu certo em muito pouco tempo. A previsão era para daqui a, sei lá, quem sabe uns 5 anos, 3 anos a mais do que está hoje, uns 5, 6 anos de SAF, dá certo, dá um resultado bruto, né, palpável. O Botafogo já deu resultado. Então, já dá para dizer que sim, demos certo. Agora, SAF Cruzeiro, SAF Bahia, entre outras, ainda estão em processo de evolução, embrionárias. Botafogo não, já somos realidade. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores. Tem que me ajudar de várias formas do canal aqui, ó. Tem o Live Pix, tem o Pix do canal, então fique à vontade, qualquer valor é muito bem-vindo. Vocês ajudam demais o canal a manter a estrutura e a pegada de postagens que a gente tem aqui todos os dias. Então fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.